No vídeo de hoje, ele vai ser um assunto que ele é técnico, mas ele é muito importante. Então, olha só, não fode que eu tô vendo tu fechar essa aba, tá? Fica aqui porque vai ser importante pra ti. Seguinte, assunto de hoje, remapear números. Cara, remapear números é tipo um assunto muito importante que ele vai te salvar. Ele literalmente te salva. No Grasshopper, às vezes, quando a gente extrai um certo tipo de dado, por exemplo, numérico, porque a gente vai falar sobre números, então dados numéricos a gente extrai eles e às vezes eles não estão ou no limite que a gente quer, ou no mínimo que a gente quer, no máximo que a gente quer, ou na escala que a gente quer. Então, assim, é muito importante que a gente saiba alterar esses dados para que eles estejam de acordo com o que a gente quer, com o tipo de dado que a gente quer utilizar. E muitas vezes a gente tem que modificar esses dados, né? Porque a gente está lá com o dado, a gente tem que usar ele, porque às vezes é a única forma da gente extrair ele. Então, para a gente modificar, a gente tem diversas maneiras de modificar, mas eu acho que a mais importante e a mais efetiva, digamos assim, é remapear números. Só para adiantar um pouquinho, remapear números a gente pega uma quantidade de números que estão numa escala e a gente leva para uma outra. É isso. E parece ser bem básico, e é bem básico, mas é muito, muito, muito importante. Então, olha só, se tu gosta de arquitetura, design, engenharia, tecnologia, programação, cara, tu tá no lugar certo. Eu te convido a te inscrever aqui no nosso canal e também a ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente bota aqui no YouTube. E também deixa o teu like aqui no vídeo. Galera, o like ajuda muito, eu não canso de me falar isso. Então sempre que vocês, virem aqui começar a assistir o vídeo, deixem um like de vocês, porque nos ajuda a crescer aqui na plataforma. Também, outra coisa, ao longo desse vídeo, se vocês tiverem algum tipo de dúvida ou alguma coisa, podem ir na caixinha de comentários e comentar a dúvida de vocês. Não precisa nem ser só dúvida, pode ser às vezes só um comentário, uma sugestão, uma crítica, enfim, podem usar a caixinha de comentário para se comunicar com a gente, beleza? A gente lê tudo e a gente responde todo mundo. Outra coisa também é que, além aqui de todo esse nosso YouTube, tudo o que a gente está fazendo aqui no YouTube, a gente também tem o nosso Instagram, @parametrizado. E nesse Instagram a gente tem muito conteúdo extra e com o Instagram é a nossa ferramenta, assim, é o principal meio, vamos botar dessa maneira, de comunicação entre vocês que estão aí do outro lado da tela e a gente aqui do Parametrizado. Beleza? Então eu super recomendo que vocês também nos sigam no Instagram. Então, no mais é isso. Vamos começar a aula. Bom, eu quero começar, essa aula aqui, chegar em todo o problema de remapear números, trazendo um exemplo para vocês, que é um exemplo, assim, bem clássico. Digamos que a gente vai vir aqui, ó, vou mudar minha vista, vou botar aqui, ó, em topo, e eu vou fazer como se fosse uma fachada, tá? Vou vir aqui, ó, fazer uma superfície, e eu vou colocar ela que tenha, sei lá, 10 por 5. Um retangular aqui, beleza, show de bola. Vou trazer ela aqui pro meu Grasshopper, botão direito, Set on Surface. Trouxemos pra cá, vou dar um raio no meu Rhino. Normal, né? Clássico. Se vocês estão aqui comigo, vocês já sabem fazer isso. Aí, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um ponto atrator aqui nessa fachada. Clássico. Não tem problema, vamos fazer. Vou vir aqui, ó. Primeiro a gente tem que fazer o grid de pontos, que aí depois vai receber o polígono. Pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, tanto faz. Vou vir aqui, ó, Divide Surface, passar minha superfície. Aí eu vou colocar aqui uma série de divisões, vou botar de 1 até 25. Para U e para V, que é como se fosse o nosso X e Y. U e V. Deixa eu aumentar aqui, Tá bom, tá legal. Não vamos se preocupar com os que estão aqui na borda por enquanto, não é o objetivo aqui do vídeo. Agora eu vou colocar um círculo. Tá? Vou vir aqui, ó, pegar meus pontos, vou botar um círculo. E aí os círculos eles estão grandes, não tem problema. A gente vem aqui no raio, ó, 0 até 1.00 e a gente coloca aqui, ó. Beleza, fizemos então essa nossa fachada, tá? Que vai receber depois a perfuração desses nossos círculos. Ok, agora o ponto atrator, o lance do ponto atrator ou da geometria atratora. A gente quer vir aqui, ó, a gente quer fazer uma curva. Vou fazer uma curva, tá bom? E eu quero que os pontos que estejam mais próximos da curva estejam mais fechados e os que estão mais longe estejam mais abertos. Nesse caso, mais fechado eu quero dizer com um raio menor e os mais distantes com um raio maior. Então, como é que a gente faz isso? Bom, primeiro de tudo, trazer a nossa curva com o curve. Botão direito, Set on Curve, que nem a gente fez com a superfície, mas agora com uma curva, Vou vir aqui, ó, esconder no meu Rhino. Aí o seguinte, o que a gente tem que fazer? Qual que é a relação? A gente tem um vídeo aqui no canal sobre ponto atrator, eu super recomendo que vocês assistam. Mas, olha só, a gente quer saber a distância entre esses pontos da nossa curva aqui. Porque aqueles que estão mais próximos vão ficar menores e aqueles que estão mais distantes vão ficar maiores. É uma relação de distância. Então eu tenho que saber essa distância entre o ponto da minha geometria, a minha curva. Eu vou usar o componente Pull Point.
que o pull point ele faz? Ele pega um ponto e puxa para a geometria. E aí, quando ele faz isso, ele nos dá a distância. Então, olha só, vou vir aqui, ó, pegar meus pontos, vou passar para cá, porque eles são os pontos que vão ser puxados até essa minha curva aqui. Muito importante, eu vou dar um flatten, porque eu não quero essa minha estrutura de dados que eu tinha aqui antes. Antes, ó, eu tinha uma árvore de dados, mas aqui a gente não precisa. Vamos dar um flatten e ter tudo na mesma lista. Então, olha só, aqui no componente, vocês estão vendo que agora aquela minha linha, ela tem vários pontinhos. Por quê? Porque a gente pegou os pontos e a gente puxou, pull point. Mas ele nos traz, ó, não só os pontos, mas também a distância. A distância, ó, aqui no painelzinho a gente tem as distâncias, ó. Então a gente tem ponto que tá 75 metros nesse caso, ponto 75, então é centímetros, 59, 63, aqui ó, 1,13 m e todas as distâncias aqui, ó. Vão ter os que vão estar bem longe, ó, vamos ver. Tem algum aqui que tem que estar com 2, ó, 2,4, enfim. Então aqui todas as distâncias, tá, dessa nossa curva. Aí agora o que eu falei? Eu quero pegar essa distância e utilizar, né, como relação dos meus círculos. Aqueles pontos que têm a distância mais próxima da minha curva vão ser menores, consequentemente, porque eles estão mais próximos. E aqueles que estão mais distantes, eles vão ser maiores, porque eles estão mais longe, então a distância é maior. Então eu vou vir aqui, ó, pegar esses meus dados de distância e eu vou trazer para o meu raio do círculo. Obviamente, né? Porque eu tenho já aqui esse meu dado. E aí acontece isso aqui, ó. Ó, ficaram gigantescos esses nossos círculos. Deixa eu minimizar isso aqui, ó. Minimizar não, deixa eu tirar o preview disso aqui. E aí, olha só, nossos círculos ficaram gigantescos. Por quê? Porque, galera, a gente tá com os raios muito grandes. A gente tá aqui, ó, com um círculo que tá tendo um raio, que não mostrei pra vocês, ó, de 2 metros. Vamos ver aqui, ó. Ó, 2,30 metros. Então, na verdade, ele tá com 4 de diâmetro. E, pô, a nossa fachada só tem 5, então tem uns círculos aqui, ó, que estão ocupando metade dessa nossa área aqui, dessa nossa fachada, né? Então, esses dados aqui, eles são importantes. Por quê? Porque eles representam uma relação de distância daqueles pontos para a curva. E é essa relação que vai dizer o quão abertos ou fechados eles vão ser, nesse caso, o tamanho do seu raio. Então, esse dado ele é muito importante, porém, ele não está bem na proporção que a gente quer, ele está numa proporção gigante. E o que a gente faz agora? Remapear números. A gente vai pegar todos esses valores que estão aqui e a gente vai colocar eles numa escala menor. A gente vai remapear eles de um intervalo numérico para outro intervalo numérico. É isso que acontece no Grasshopper. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha. A gente tem aqui valores muito grandes, ó, de 0,8, 2,3, o 0 não é tanto, mas o 2 também é grande. A gente tem 0,5, enfim, a gente tem valores muito grandes. Até os valores que são 0, alguma coisa, eles já são muito grandes, tá? Eu quero diminuir isso aqui. Quero diminuir. Então, se a gente for fazer uma régua numérica, tá? Vou vir aqui, ó. Fazer uma linha numérica. O que a gente tem? A gente tem valores que estão ali, ó. 0,59, os menores, tá? E os maiores ali eu tinha visto um 2,4. Tá bom? Então, essa aqui é a minha régua numérica nesse primeiro momento. E aqui no meio a gente tem todos os valores que estão entre esses dois números. Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, aqui a gente vai ter um 1, alguma coisa, tá? Aqui a gente vai ter o nosso, sei lá, 0,7. Tô chutando, tá? Mas eles estão todos aqui no meio. 1,7, enfim, todos os valores que estão aqui. E a gente vai colocar esses valores dos raios aqui no círculo, né? Então, vai ficar ruim, porque eles estão gigantes. O menor valor já está muito grande. Então, o que a gente vai fazer? Como eu falei, pegar essa nossa linha, essa nossa régua numérica. Agora, a palavra que é a correta, esse nosso intervalo numérico, porque isso aqui é um intervalo. A gente tem mais números para cá e a gente tem também mais números para cá. A gente vai pegar esse intervalo numérico e a gente vai remapear ele para um novo intervalo numérico. Um intervalo numérico que comece em x e termine em y, tá bom? Então, isso que é remapear números. E a gente tem um componente que faz exatamente isso. Ele se chama Remap Numbers. E aí, olha só, o que eu sempre falo, tá? Olha o ícone. O ícone ele nos ajuda. Olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui um intervalo numérico grande que a gente colocou ele para um intervalo numérico menor. Exatamente isso aqui, ó, que eu acabei de desenhar para vocês. Então, mais uma vez, provando que, né, é muito superior tu usar os ícones no Grasshopper. Tá bom? Olha só, o que esse componente ele pede?
Vamos lá, ele pede 3 inputs bem importantes. Primeiro, ele pede o valor para ser mapeado, quais são os números que a gente vai remapear. Ele pede qual que é o intervalo original e depois qual que é o intervalo final. E eu mostrei aqui para vocês exatamente isso tudo. Ó. Aqui no painel, se eu pegar aqui as minhas distâncias, esses são os valores que eu quero remapear. O meu intervalo original é esse intervalo aqui dos números, o menor valor e o maior valor. E depois, o nosso intervalo final é esse que a gente vai setar aqui, que eu coloquei umas variáveis, ó, x e y. Por quê? Porque pode ser qualquer intervalo. Então a gente já está com todos eles aqui. Olha só. Primeiro, qual que é o valor? O valor das minhas distâncias, ó, essa minha lista de valores. Vou colocar aqui no V. Aí depois ele pede qual que é o intervalo, tá, original dessa minha lista de valores. A gente poderia vir aqui e tentar achar qual que é o menorzíssimo valor que tem aqui, qual que é o valor mais baixo e também achar qual que é o valor mais alto, mas isso ia levar um tempo. Olha só, tem um componente que ele nos diz isso. Ele se chama bounds. O bounds, se a gente colocar uma lista de números, ele vai dizer o teu menor valor é esse aqui e teu maior valor é esse aqui. Mas ele vai te apresentar como um intervalo numérico. Exatamente isso que a gente tem aqui em cima. Então, ó, se eu pegar essa minha lista de valores aqui e passar pelo bounds, ele vai me dar como output a seguinte informação. De 0,0047 até 3,25. Então, olha só. Eu aqui, quando eu tentei setar os números, ó, já estão bem longe. Porque a gente tem um valor aqui ó, que é 0,04 e um valor que é 3,2. Então, dessa maneira, a gente torna esse processo mais automático. Toda vez que a gente mudar esses números ali, ele vai automaticamente dizer esse é o menor valor, esse é o maior valor. Então, isso aqui, esse intervalo, representa esse nosso intervalo numérico original, que é o input S, Source Domain. Vou vir aqui ó, e colocar ele aqui. Beleza, a gente já tem os valores que vão ser remapeados, o intervalo original. Agora, qual que é o intervalo final que tu quer colocar eles? Para quais novos valores tu quer colocar esses valores que tu está remapeando? Aí agora a gente vai ter que criar um intervalo numérico. Nesse caso, um domain. E vocês vão ver no Grasshopper que muitos inputs eles pedem domain. Então aqui ó, no S ele pede source domain, aqui ele pede target domain. Aqui no output ele te traz um domain. E o que é um domain? É um intervalo numérico. Tá bom? Inclusive eu vou fazer uma aula só sobre intervalo numérico porque eles são também muito importantes. Então aqui no T, ó, a gente tem que colocar esse intervalo numérico novo. E a gente consegue criar um intervalo com o construct, construir um intervalo, construct domain. O que ele pede? Ele pede o valor inicial e o valor final. Então aqui a gente pode brincar com esses valores. Eu vou começar pequeno, coloquei ó, de 0 até 1.00. Vou precisar de dois, porque um para A e outro para B. Agora eu posso dizer que o menor valor vai ser 0.14 e o maior pode ser 0.51. E aí, olha só aqui, no output ele me traz esse intervalo, ó, de 0 alguma coisa até alguma outra coisa, de um número até outro. Sempre que vocês verem isso, ó, um número, to, e o outro é um intervalo. Agora, se eu pegar esse valor e colocar aqui no meu T, ele remapeou os números. Agora aqui no output vocês vão ver ó, que a gente vai ter essa série de números, mas eles vão se manter na mesma proporção. E isso é uma coisa que eu quero mostrar agora, que o Wallace, ó, aprendendo com o Wallace também, como vocês verem, ó, que eu estou sempre aprendendo, o que ele fez? Ó? Como é que esse Remap Numbers ele fez? O que o Wallace ensinou para a galera que eu achei muito bom? Ele pega esse intervalo aqui, a gente seta esse outro intervalo aqui embaixo, então, por exemplo, 0,14 até 0,51. E ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai pegar esse primeiro número aqui e vai colocar no início da régua. Então, o primeiro número mais baixo agora vai ser esse primeiro número aqui. E aí depois ele passa para o segundo número que está aqui, para o terceiro que está aqui, para o outro e para todos os números que a gente tem entre esse nosso intervalo numérico. Todos eles vão ser remapeados para este novo intervalo numérico aqui. Tá bom? Então, eles vão também seguir a mesma proporção. Se eu vier agora e pegar esse meu Remap Numbers e passar pelo meu R do Circle, olha só, agora esses raios já estão menores, já estão mais controlados. Por quê? Porque a gente pegou aqueles valores da distância e a gente trouxe para uma nova escala numérica.
E aí é o seguinte, ó, ainda não ficou bom, mas tudo bem. Agora a gente pode setar. Eu acho que 0,14 ficou muito grande. Eu vou diminuir aqui. E eu vou também diminuir esse aqui, ó. Ficou muito grande também. Aí a gente consegue chegar, ó, num resultado mais satisfatório. Tudo isso remapeando os números. Essa relação da distância continua a mesma. Todos os pontos que estão mais próximos vão ser menores e aqueles que estão mais distantes vão ser maiores. Porém, agora eles estão num novo intervalo numérico. Tá bom? Então, galera, isso aqui é remapear os números. E por incrível que pareça, isso aqui é muito, muito, muito importante. Porque como eu falei, a gente vai ter esses dados aqui, a relação deles, tá? Que é muito importante, mas eles não vão estar na escala correta, como tinha acontecido antes. O que a gente fez aqui, ó, a gente pegou aquela proporção dos números e a gente colocou numa escala que a gente quer. Que agora tá aqui no nosso output do Remap Numbers. Galera, então essa aqui é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E assim, eu entendo que às vezes pode ficar um pouco abstrato quando que a gente vai usar especificamente essa coisa do Remap Numbers e tal. Mas o que eu sempre falo, sem prática vocês não vão saber a hora que vocês vão ter que usar esses processos aqui, essas funçõezinhas, esses componentes. Então, é o seguinte, ó, é praticar, é pegar e praticar, e aí quando chegar essa necessidade, vocês vão lembrar desse vídeo e falar, pô, agora eu tenho que remapear o número. E aí quando vocês fazem essa conexão da necessidade com o que vocês aprenderam aqui no canal, vocês nunca, nunca, nunca esquecem. E eu falo isso porque eu aprendi dessa maneira. Eu aprendi muitas coisas que eram teóricas no Grasshopper, mas quando chegou a necessidade, eu fui lá, apliquei, deu certo, e até hoje eu nunca esqueço. Inclusive, esse exemplo aqui, desse painel perfurado foi exatamente onde eu aprendi a remapear os números. E é isso que eu estou também trazendo para vocês. E sempre lembrando que quinta-feira aqui no nosso canal a gente tem a nossa live e aí é a hora que a gente põe na prática todo esse aprendizado aqui em um projeto que a gente faz aqui no nosso canal. Beleza? Então, como vocês sabem, vídeo de terça é a nossa teoria, quinta-feira é a prática. Vocês também têm que assistir a nossa live de quinta-feira, porque ela é muito importante. Então, galera, no mais é isso, tá? Novamente, espero que vocês tenham gostado. E lembrando, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixa o like aí pra gente, muito importante. Qualquer dúvida, vem aqui nos comentários, pode botar a tua dúvida. Não só dúvida, crítica, sugestão, qualquer coisa, pode falar aí com a gente. E também nos siga no Instagram, @parametrizado. Porque, como eu falei, nosso meio de comunicação é lá pelo Instagram. Tá bom? Então, é isso. A gente se vê na próxima.